Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre movimento retilíneo uniforme. Chamamos de MR1. É um movimento em que a velocidade do corpo, intensidade, direção e sentido se mantém constante ao longo do tempo. A aceleração do corpo é nula. No movimento retilíneo uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A única grandeza que varia com o tempo é a posição. Logo, para estudar o movimento retilíneo uniforme de um corpo material, basta fazer análise da variação da posição desse ponto material em relação ao tempo. Para isso, devemos determinar a função capaz de fornecer a posição x desse ponto em cada instante t do seu movimento, ou seja, posição versus tempo. Vamos estabelecer um sistema e fixar a origem, a posição inicial, o tempo inicial na origem, a velocidade e a posição final no instante final. Posição x, que é a posição final, no instante t, que é o instante final. Aí a representação geométrica. A equação da intensidade e da velocidade para o movimento retilíneo uniforme é essa aí, né? Então, a velocidade vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Com a equação da intensidade e da velocidade para o movimento retilíneo uniforme, podemos obter a função posição versus tempo. Então, a velocidade, isso aqui na realidade é uma equação, né? Eu passei aí a variação do tempo para o primeiro membro multiplicando, ok? E passei aí a posição inicial para o primeiro membro somando. Aí eu fiquei assim, ficamos assim, né? A posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes a diferença, né? O instante final, a diferença do instante final pelo instante inicial. Essa função permite obter o valor da posição final do ponto material para os instantes t. Então, para t0 igual a zero, né, a função é escrita da seguinte forma, ok? Porque t menos zero dá t. Então fica posição final, vai ser a posição inicial, mais a velocidade, produto da velocidade pelo instante, pelo tempo. Vamos a um exemplo? Um ponto material percorre uma reta com velocidade constante. Estabelecido o eixo das abscissas sobre essa reta, como mostra na figura a seguir, verifica-se que a posição desse ponto material, ou seja, a posição inicial, né, é zero, o tempo inicial é zero, e o instante inicial é zero, o tempo inicial é igual a zero, e a posição inicial é igual a 100 metros. E o instante final, o tempo final, é igual a 8 segundos, e a posição final é igual a 600 metros. Vamos determinar o tipo de movimento desse ponto material, sua velocidade, a função posição versus tempo, a sua posição em t igual a 20 segundos. E t quando x for igual a 2.000 metros. X é a posição, né? O tipo de movimento desse ponto material, como a trajetória é retilínea e a velocidade é constante, logo o movimento é retilíneo e uniforme. Sua velocidade, então vamos calcular a velocidade, a variação do deslocamento pela variação do tempo. Então 600 metros menos 100 metros dividido por 8 segundos menos 0 segundos. E nós teremos 500 metros dividido por 8 segundos, que é igual a 62,5 metros por segundo, que é a velocidade. A função posição versus tempo, ok? Então, posição, tá aí a posição, substituindo os valores, né? A posição inicial é 100, ok? A velocidade é 62,5 metros por segundo, vezes t. Sua posição em t igual a 30 segundos, então nós vamos usar a posição versus tempo e substituir o t por 30. E nós teremos aí a posição.
que vai ser de 1.975 metros. E para T, e vamos calcular T quando x for igual a 2.000 metros. Agora nós vamos substituir o x. Agora nós vamos calcular a variável T. Vamos passar aí o 100 subtraindo e o 62,5 dividindo. Então nós temos o tempo aí igual a 30,4 segundos. Obrigado.